Mais tranquilo o chicote do que aqui no TRT2, onde o André trabalha, né? Lá tem variedades exóticas, acidentes de trabalhos bizarros, trabalho escravo, ação civil pública esquisita, que eu joguei várias já, mas o quantitativo é um pouco mais tranquilo. No futuro, analisem qual tribunal vocês vão querer, tem muitos dados para analisar. Mas, em primeiro lugar, eu queria dar parabéns a todos que estão aqui. É notável, eu perguntei para o André como é que estava a questão de números de pessoas do primeiro dia com a Flávia, que chegou a 110 até nos outros dias do workshop. É interessante observar essa barreira de perseverança, aqueles que continuam, que prosseguem naquele algo a mais ao longo de uma semana. Não que você tenha que estar sempre em todas as aulas, em todos os workshops, em todas as lives. Que inferno foram as tantas lives da pandemia, né? Não que você tenha que ler todos os livros, você pode ter dias ocupados, ter problemas, rotina, 1000 fatores que impossibilitam que você se faça presente em algum compromisso que poderia ser interessante. Meu próprio assistente, não sei se ele está hoje aí, ele ia assistir a live da Flávia, não assistiu porque eu pedi para ele ser terapeuta da secretária de audiências, que estava muito, muito triste, abalada, porque está morando lá, tomou posse recentemente, está morando em Marabá, longe do filho de 1 ano de idade. Enfim, não pôde estar aqui por uma boa razão, uma razão empática. Quero, então, dar os parabéns a todos e dizer que eu fico muito feliz de poder estar aqui. Dedicar-se a um curso como esse, que prepara as pessoas para aprovação num concurso grande como a magistratura, é muito satisfatório para mim, porque eu sei o problema e os percalços que nós passamos, tropeçando em vários métodos ruins, cursos incompletos, livros incompletos. Muito se estuda e pouco se tem de retorno, e nosso tempo é precioso, temos que ter tempo para lazer, para a família, para as obrigações. Então, quanto melhor estudarmos, menos sofrimento, mais produtividade nós vamos ter. E é isso que eu espero que, participando de um curso como esse, eu possa propiciar, ainda que um pouco, para todos. Nesse caso, hoje, eu vou... destacando uma coisa fundamental sobre a perseverança de vocês estarem aqui. Quem fez esses cursos mais conhecidos da área trabalhista são as carinhas, são as figuras que nós nos conhecemos naturalmente hoje no judiciário trabalhista. Diversos juízes que eu conheço, muitos e muitos, são todos que passaram aqui pelo Promages e pelos um ou outro principais cursos aqui. Só por estarem no Promages, estatisticamente, vocês têm a tendência a terem mais chances de estar aprovados, se formos analisar as estatísticas aí. Claro que depende de cada um, depende do foco, do esforço e dedicação. Mas vamos iniciar aqui, eu vou fazer uma apresentação de slides, por isso eu não vou poder... Deixa eu só aproveitar que você falou tão bonito, que eu preciso agradecer ao Douglas aqui publicamente pelo carinho nos comentários, porque Douglas, como disse, ele foi aluno nosso de sentença e participou do Prova Oral também, e sempre foi um amigo mesmo, virou amigo nosso, meu e da Priscila, das participações, e sempre foi um baita aluno, né? Aquela pessoa que você fala, o cara sabe muito, né? E tanto sabe muito que, né, quando a gente teve a oportunidade de convidar para participar de cursos aqui conosco, a gente chamou e ele topou na hora. Então, obrigado, primeiro, por topar participar de cursos com a gente, e segundo, por esse comentário tão positivo. E fico feliz, inclusive, você falou que tanta gente já foi aluno nosso. Assim, eu não tenho números, mas assim, a quantidade de gente que eu conheço que foi aluno é grande mesmo. Obrigado. Manda bala aí. Você pode compartilhar a tela à vontade, tá? Sim. Não tem barreira aqui, é só você pôr. Só para destacar, eu mesmo, quando eu falei que eu gosto de poder dar essa oportunidade de passar alguma experiência, conhecimento e tudo, eu gostaria até de passar em outros cursos ainda, mais início de carreira, desenvolvimento de modelos, o trabalho da judicatura em si. Eu faço mestrado na USP, faço pós-graduação na PUC, tenho diversos compromissos acadêmicos e profissionais, então eu abracei esse curso de questões objetivas comentadas porque ele demanda de mim um trabalho pesado, mas um trabalho pesado que não tem hora definida, tem data para entrega de determinados materiais, determinados conteúdos. Isso favorece para quem tem uma rotina muito cheia. Então, espero talvez iniciar outros projetos, mas, por enquanto, esse projeto aqui é que eu faço tudo com muito apreço. Então, gasta um tempinho para fazer as coisas com qualidade. Mas, vamos lá, que eu vou começar aqui. Pela apresentação de slides, eu não vou ver perguntas posteriormente, até porque não vai dar para acompanhar todas as perguntas, a tela vai desaparecer aqui, mas no final eu vou abrir para qualquer dúvidas.
Todos estão vendo a apresentação, tranquilo? Eu estou acompanhando pelo meu celular, deu para perceber que está aparecendo. Não, está aparecendo sim. Deixa eu até aproveitar, porque eu vou fechar minha câmera aqui um pouquinho. Até aproveitar para falar para o pessoal. O Douglas falou do curso de questões de primeira fase. Eu depois vou pedir para ele contar um pouquinho. Quando você tiver a chance aí no meio, valer a pena, conta um pouquinho como é esse curso de questões de primeira fase, porque é muito bacana a dinâmica dele, tá? Vale a pena, até porque a gente não tem material. Se você for olhar, né, até falamos sobre isso na segunda-feira com a Flávia, as provas anteriores não estão atualizadas, né? Então, está tudo desatualizadíssimo, não tem questões de pós-reforma trabalhista. Então, é muito legal esse curso de questões que o Douglas faz juntamente com a Flávia. Então, manda bala aí. Então, aí fica a seu critério, aí, o momento que você achar oportuno. Vamos lá, gente. Dentro desse workshop, eu vou trazer as perspectivas em torno desse estudo por questões objetivas. Seja para você se preparar para uma prova objetiva, seja para você aprender como estudar por meio desse estudo, ou complementar, ou lapidar, ou muitas vezes, que acontece, acrescentar conteúdo na sua preparação. Começando na brincadeira aqui, já fica uma dica. Essa figurinha aí marcando com lápis. Eu nunca marquei cartão de respostas com lápis, não dava tempo. Né? Reflitam sobre isso, simulem em casa. Eu já marcava meu cartão de respostas direto à caneta. Mas, passando aqui, gente, eu vou estruturar a apresentação aqui em 3, digamos, vantagens, tentando dar uma sintetizada, vantagens do estudo por questões objetivas. O primeiro é o desenvolvimento de técnica. E a técnica envolveria o quê? Envolveria o aprimoramento da sua atenção, uma atenção específica, o controle, o autocontrole seu sobre a prova, envolve várias variáveis, controle emocional, entre outros aspectos, e a sua celeridade. Celeridade é ser rápido, mas rápido de maneira eficiente, não simplesmente sair correndo, não ser aquelas pessoas famosas, caricatas, que dá 2 horas de prova, a pessoa está entregando a prova. Ou aqueles ali são gênios, mas eu acredito que não seja o caso. Porque estão ali a passeio. Temos ali os desenvolvimentos de novos conteúdos, sim, porque a amplitude da matéria é muito grande. A maioria das pessoas são apresentadas para cursos como esse, fazendo cursos que têm grande marketing ou que não têm uma orientação e que são muito amplos e muito genéricos. E aí, não vou dar nomes, mas você acaba tendo uma amplitude de matéria muito grande sem ter um direcionamento para aquele conteúdo necessário. E você se perde nesse mar de conteúdo e quando você vai ver, tem inúmeras questões da sua prova que não é que você não se lembra, estudou mal, simplesmente não tem no seu material, você nunca viu aquilo, certo? E a questão de revisão e fixação de conteúdo é algo bem óbvio, pelas questões você vai revisar e fixar o seu conteúdo. Eu vou começar dando algumas dicas, então, sobre como vai ser para você aprimorar a sua prova objetiva, de questões objetivas, o fazer a prova primeiro, que é claro que é algo que você vai aprimorar fazendo questões e fazendo simulados de maneira geral. Primeiro, você tem que tentar uma leitura dinâmica da prova. A leitura dinâmica da prova é o que vocês vão fazer na carreira como procuradores, como juízes, aprender a fazer aquela leitura das sentenças, dos processos, devem fazer na carreira em grande parte, mas é uma leitura de forma inteligente, a maximizar o seu tempo, maximizar a captação de informação, mas com atenção ao que mais de corriqueiro acontece com todos. Aí vamos lá, para fixar. Cascas de banana. Cascas de banana, vocês já sabem o que é. Aquelas palavras, exceto, correto, incorreto, errado, falso, sublinhe, circule essas palavras. Principalmente, você tem que ter atenção a isso, porque é comum encontrar esses enunciados assim. Aí você se você não marcar essas palavras, você marca para depois, deixa para depois, e aí no momento que você está desgastado, cansado, exaurido de uma prova que dura ali um tempo enorme, esforço mental sobremaneira, você volta para aquela questão, bate o olho e surge aquela resposta óbvia. Por quê? Porque você não percebeu que é para marcar a incorreta ou a correta e vice-versa. Então, destaquem essas palavras na primeira análise da questão sempre. E assim, na eventual revisão, caso vocês tenham que voltar para aquela questão futuramente, vocês não vão se sujeitar a esses erros. Parâmetros do enunciado. Parâmetros do enunciado é uma coisa que não só vocês têm que atentar, eu fazendo questões, os avaliadores, a banca. Os parâmetros do enunciado, hoje, com nossa jurisprudência, com todas as variações jurisprudenciais e até algumas incongruências legislativas, o parâmetro do enunciado torna aquela questão anulável ou não, correta ou incorreta.
Então, conforme a CLT, conforme o decreto tal, conforme lei tal, jurisprudência, conforme a jurisprudência do TST, do STF, isso pode ser o diferencial para você acertar a questão, para você não ficar confuso numa questão que é controversa e para aquela questão não ser anulável. E é até interessante que na prova, vou falar mais à frente, você consiga ter essa percepção tão veterano que você já está, de que aquela questão é sim uma questão anulável para você. Mas eu vou falar isso mais à frente. Afirmativas antitéticas. Antitéticas é antítese antagônicas, né? Isso acontecerá algumas vezes, pode ser uma referência subsidiária. Em alguns casos, necessariamente, o avaliador, a banca, ele acaba colocando um enunciado que é literalmente o oposto do outro, né? Um pode ser verdadeiro se o outro for falso. E nesses casos, isso te ajuda a talvez ter uma referência, não é o seu guia principal, eliminatória das outras hipóteses. E às vezes essa única referência, essa única percepção pode ser determinante para você matar aquela questão. Você sabe todo o resto, só não sabe uma coisa específica e essa referência te salva. Outra coisa, palavras generalizantes. Repito, nenhuma das regras é absoluta. Mas sempre que tiver, sempre, nunca, todos, palavras que criam esse senso de absoluto, grande maioria das vezes, estatística, isso, lembrando que estatística não é uma coisa ciência exata, mas é uma referência. Usando essas palavras, muitas vezes há erro no enunciado. Sublinhem elas também, marquem, fiquem atentos. Lembrando, não é absoluto, mas é mais uma referência naquelas situações em que você não tem certeza da resposta. Outra coisa, nos enunciados grandes. Veja a primeira pergunta. Muitas vezes tem enunciados enormes, histórias desnecessárias, gigantescas. Provas do MPT tem alguns enunciados gigantescos. A magistratura também. O TRT3 foi uma prova que foi anulada porque ele colocava todas as questões. Quantos são verdadeiros? Isso não pode mais. O CNJ vetou. Não pode mais prova perguntando quantos itens são verdadeiros. Tem que indicar especificamente. A prova foi anulada por isso, mas era uma prova dificílima e tinha textos enormes que você poderia muito bem pular, focar na pergunta, que a partir dela, até a releitura do enunciado, caso necessário, você teria um direcionamento melhor para estruturar o seu raciocínio. Outro ponto fundamental, e esse definitivamente você pega com a prática. Ao mesmo tempo que eu estou dando dicas que são técnicas, que podem parecer várias, excessivas em algum momento, mas se você compila elas e começa a aplicar reiteradamente, vai se tornar algo instintivo. Eu tinha um amigo, quando ele dirigia, né? Não bebam e dirijam, gente, mas é errado. Mas eu tinha um amigo que tinha o costume de beber e dirigir. Aí ele fazia o quê? Ele sempre colocava o cinto em qualquer situação, ele lembrava, fazia... Ele falou que ele fazia isso daqui até ali. Ele sempre colocava para ele, se ele tivesse bebido, ele não esquecer de colocar. É a mesma coisa, tem que se tornar uma coisa natural, uma coisa inata, uma coisa que você faça instintivamente sem perceber. Isso é prática, muita prática. Substituições clássicas. Prazos. Você vai ler uma questão, sai uma nova lei, você vai olhar aí, ó, batata. Vão cobrar a lei e vão trocar esse prazo aqui por aquele prazo e a resposta vai estar errada porque trocou o prazo. Uma referência. O CPC, via de regra, os prazos deles são de 15 dias. Então, a maioria, na dúvida, é 15 dias. Claro que alguns pontuais não são. Muitas vezes, o erro da questão é porque, em vez de ser prazo de 5 dias, é prazo razoável. Como no caso, para fazer emendas, para editar para recurso. Essa diferenciação de prazo razoável para prazo de 5 dias pode determinar o seu erro ou acerto da questão. Então, se atentar a isso, ainda que você não lembre com precisão no momento, pode ser a salvação da sua questão. Sufixos, prefixos, né? Independentemente, pode mudar, a palavra independentemente pode mudar o resultado do enunciado, mais de alguma coisa até alguma coisa. Vou falar mais à frente numa questão de férias. Quem tem mais de 60 dias, 66 meses de afastamento, perde o direito às férias, certo? A questão... Eu vi uma pergunta aí, mas não dá para responder agora. No final, eu vou responder tudo. Então, atentem essas coisas caricatas. Eu elenquei um outro caso aqui. A prática, vocês vão notar como elas se repetem, como o avaliador são pessoas. Eles tiveram uma prática de fazer questões, eles fazem questões com base no que eles estudaram, no que eles viram em outras bancas, e eles reproduzem essas técnicas. Eles raciocinam essas pegadinhas
e elas se repetem, ainda que o conteúdo seja diferente. Passando para a próxima. Vai passar demais? Não, essa mesmo. Vamos lá, mantenha as seguintes condutas, mas seguindo nessa linha também de fazer a prova objetiva em si. Passe adiante, gente, é aquela coisa. Tem vários nomes. Se vocês pesquisarem dicas sobre provas de qualquer área, prova do Enem, passe adiante. Não fique brigando com a questão. Às vezes, algumas questões são mais difíceis mesmo que seja de um assunto que você domina muito. Pode ser que aquele assunto que você é o expert, você é o melhor do concurso, venha uma questão impossível de resolver, né? Muito difícil. Aí você pode cometer o erro da questão de honra. Não, mas eu sei muito isso, eu não vou errar essa questão. Aí você fica ali gastando um tempo, matutando, desenvolvendo a ciência de foguete para tentar acertar uma questão muito difícil, que vale tanto quanto a questão bobeirinha, que pergunta lá, jornada de trabalho, e que você saberia acertar rapidinho. Então, pense sistemicamente, pense como um todo. Se for para pegar algo de emoção, pegue motivação, mas não pegue essas emoções, só vão te botar para baixo na hora da prova e vão atrapalhar o seu projeto. Tem que ser o mais técnico possível, né? Douglas, deixa eu te falar, eu não sei se eu perdi algum pedaço aqui, mas a Nayara fez uma pergunta, você chegou a responder ela? Eu não estou vendo as perguntas, porque eu então deixa eu aproveitar aqui, que é uma pergunta boa. Você deve ter falado a respeito, eu saí um instante. Ela falou assim, ouvi em algum lugar que não haveria mais questões no formato 1 e 2 estão certas, 1 e 4 estão corretas, e que as provas antigas eram assim. É isso que ela fez aqui de pergunta. É a única pergunta que a gente tem até agora. Essa daí, não há... O que aconteceu foi o que eu falei do TRT3. O CNJ, há alguns anos já, decidiu que não pode haver provas desses de enunciados, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, que pergunte quantas estão certas e quantas estão erradas, sem indicar. Por quê? Aí você, olha que injusto, você tem 5 itens, aí você sabe que 4 com certeza são certos, 3 são certos, você não sabe os outros 2. E o cara lá que não sabia nada, você se iguala ao cara que não sabia nada. A chance de você bater o cara que sabia quase tudo, errar aquilo ali, chega a ser cruel, né? Não pode mais, então, questão assim. A prova TRT3 de uns anos atrás foi anulada por isso. Mas... Eu não sei se a Nayara estava ontem, não sei se você estava, Nayara, mas ontem o Augusto, ele comentou, né, mais antigo, que ele, nessa prova do TRT3, ele prestou e passou, né? E ele falou que era desesperador, porque não é assim, 1 e 2 estão corretas. É simplesmente uma alternativa está correta dentre as 4, sem falar qual. Aí, imagina que loucura, porque quando identifica 1 e 2, você às vezes sabe a 1, não sabe tanto a 2, mas você vai meio que eliminando. Quando é assim, quantas estão corretas? 1, 2, 3 ou todas? E não fala qual é qual, rapaz, é insuportável. Aí o CNJ proibiu. Então, acho que é isso que você deve ter ouvido. Isso, porque manter questão de 1 é certo, 2 é certo, a 3 e a 1 são certas, isso não tem uma vedação, continua e é tendência. Eu diria aí que 40% da prova da magistratura, ou 50%, e do MPT, é baseado em itens, e o restante é desses itens de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, e geralmente são 3, mas pode ser até 5, e a outra metade ali, 60%, é sem ser por itens, né? Por isso que a prova acaba se tornando mais demorada, são vários itens a ser avaliados. Mas vamos lá, prosseguindo. Outra coisa importante, contornar os momentos de branco. O que eu quero dizer com isso? Você sabe aquele troço, você estudou, todo mundo já teve aquele feeling. Gente, eu sei isso, não estou lembrando agora. Mas eu vou lembrar, vou me esforçar. Claro, você pode se esforçar para lembrar, tentar estruturar seu raciocínio, tem técnicas para isso, mas você pegar aquilo ali e ficar sofrendo, você perde um tempo em demasia. De maneira geral, você plantou aquela ideia, seu subconsciente vai ficar pensando naquilo, às vezes você está concentrado fazendo outra questão lá na frente e vem a ideia, você lembra aquela informação que você estava tentando tanto pesquisar. Então, não perca tempo com isso. Tente contornar esse branco, aquele background, aquele no segundo plano, o seu cérebro vai processar a informação daquela questão que você está matutando. Se não lembrar, paciência, só não perca o seu tempo todo de prova diante dessa questão perdida pela sensação de branco, né? E o principal, gente, tentem controlar o estresse.
Dá para treinar. Claro, é jogo. Falar que você vai treinar ali no campinho, um simulado, não é que nem você jogar a final de Copa do Mundo. Então, é claro que a gente vai ficar um pouco nervoso no dia, se as coisas não acontecerem como nós queremos, mas o treino vai te ajudar a ficar mais calma, porque você vai reproduzir uma conduta que você já está habituado. E é bom não cortar o estresse. Você vê que o alívio gera o raciocínio. Quantas pessoas aqui não saíram de uma prova e logo que você saiu, do nada você entregou a prova e lembrei a resposta. O branco passou, né? Você lembra logo depois que entrega a prova, porque o estresse alivia. Mas vamos lá. Outra coisa para ajudar no contorno desses esquecimentos. Se você não está conseguindo raciocinar a questão, você é um jurista, você não é um decorador de lei. Você tem que ter raciocínio. O ordenamento jurídico, se ele não é perfeito, e não é, isso é uma utopia jurídica, claro, né, de teóricos, mas ele tem sua sistematicidade, sua principiologia e os seus padrões lógicos. Então, analisem tudo isso, façam ali um brainstorm, uma explosão de ideias na hora, correlacionem as ideias, façam perguntas sobre aquele tema e, raciocinando dessa forma, você muitas vezes mata inúmeras questões. Pela principiologia, CPC de 2015, tem um monte de artigo lá no início que muita gente esquece, uso muito em audiência em situações específicas. Aquilo ali não é enfeite, aquilo ali não é discurso bonito para botar na parede e dizer que o direito é lindo. Aquilo são referências principiológicas que inspiram todo o CPC e que, a partir dali, inspiram todo o processo civil brasileiro e o processo de trabalho, assim sucessivamente. Então, usem esse raciocínio constitucional, principiológico, para dar uma diretriz. Pode ser que seja isso uma pegadinha para fazer você errar, mas é muito mais provável que o seu raciocínio gere a sua possibilidade de alcançar aquela resposta que você não sabe por memória pronta. Outra coisa importante, não mude a sua resposta em revisões rápidas. Isso é muito comum. Você gasta um tempo precioso analisando aquela questão, brigando com ela, pensa, reflete, arquiteta aquele raciocínio. Aí, na correria, naquele tensão do final de prova, passando coisa no cartão, você vai lá e muda a resposta na hora. Vai ter um caso ou outro de pessoa que vai dizer, passei para certa. Mas, às vezes, vocês já passaram por isso. Mas, estatisticamente, gente, a grande maioria passa para errada. A grande maioria erra. Então, salvo se você tiver deixado um tempo significativo e sem estresse para rever aquela questão em particular, procure confiar naquela opção que foi marcada originalmente, né? Na grande maioria das vezes, é trocar o trabalho atento por uma intuição, né? Não dependa da iluminação divina, do santo, e que ele vai resolver e dar a sua luz na última hora para botar a questão certa. Confiem no que vocês fizeram, no estudo e na capacidade de cada um. Por fim, aqui, né, pontuando chute consciente, né? Chute consciente é o quê, gente? Aí tem que chutar, fazer o quê, né? Não tem jeito. Mas chute consciente, você deve ter ouvido já, elimine o máximo de enunciados, né? Muitas questões, a não ser aquelas muito complexas, você vai matar 5, tem 5 questões, você vai conseguir eliminar 3 só no seu raciocínio, vão sobrar 2, aí você às vezes vai dizer, vai ter aquele dia que não teve tanto tão favorável, que você vai ter ficado em 10 questões em dúvida em 2, vai errar 10. Se Deus quiser, não vai ser o caso. Mas, usando todas essas diretrizes, você sempre vai trabalhar numa lógica de eliminação daquelas que são mais improváveis, né? E aí, sobrando aquelas 2, num potencial futura revisão, retornando à questão, o que você faz? Se você ainda não fez, você refaz todos esses passos de destaque de questões, de chamar a atenção para palavras-chave, de notar palavras pegadinhas, cascas de banana, estabelecer raciocínio lógico, eliminando de 5 enunciados para 2, você consegue fazer um trabalho de brainstorm, um raciocínio lógico sistêmico muito melhor para tentar salvar aquela questão e acertar. E pense nisso quando for para o MPT, se a coisa estiver muito preta, se você está com muita dúvida, aí você tem que refletir ainda se vale ou não a pena marcar a errada para não perder aquela de 3 erradas anula uma certa, né? Você vai ter esse feeling com o quê? Com prática. Você vai deixar de ser um cara que está dando um tiroteio de questão que nem videogame e vai estar raciocinando realmente quais são as suas condições. Sem pessimismos, sem síndrome do patinho feio, sem sensação de que está ruim, que não sabe nada. Todo mundo tem isso. Todo mundo está em constante aprendizado. Então, é consciência real do que você sabe naquele momento, né? Depois você deixa para falar, mal estudei e passei. Mas na prova, use tudo que você sabe ali e manda abraço. Um detalhe besta aqui, parece bobeira, mas não é. Beba água, gradativamente pouco, gente. Até um estudo aqui da Universidade de East London e Westminster concluiu que estudantes que beberam água durante a prova tiraram notas cerca de 5% melhores do que aqueles que não beberam, conforme pesquisa da BBC.
Isso não é um detalhe técnico aqui, estatístico, que o pessoal gosta, né? Mas isso é fundamental porque necessidade humana básica. Se as suas necessidades fisiológicas ficarem te cobrando, o seu cérebro, a sua concentração, que é algo imprescindível para fazer a sua prova objetiva tão importante que é, perde o foco. Então, mas você também não pode beber água absurdamente, que nem um louco, que você vai querer ir ao banheiro, e muitas vezes na prova é um desespero, você vai ao banheiro correndo, vai no banheiro uma vez, não consegue duas porque não dá tempo, enfim, né? Quando praticar em casa, inclusive, se garanta pelo menos uma ida ao banheiro, né, gente? Tenha velocidade para garantir, porque muita gente passa todas as horas da prova sem ir ao banheiro, e aí é aquela tortura no final da prova, é um desespero só, tá? E se alimentem, se passar muita fome, tem gente que come mais, gente come menos, mas o cérebro sente fome e você vai desconcentrar, não vai ter toda a sua atenção para a sua prova. Agora, vamos passar agora. Vamos lá, meios de estudo. Meios de estudo para a prova objetiva. Agora estou falando meios no caso de instrumentos de estudo, né? Instrumentos de estudo. Qualquer recomendação que vocês sempre vão ouvir, desde sempre era assim no site de questões. Que concursos, tem outros, mas o que concurso é o mais conhecido? Você paga um valor módico lá e tem aquela assinatura, e muitas questões têm comentários. É interessante pelo volume de questões, mas eu não vou negar, assim como vocês hoje têm à sua disposição uma miríade de cursos, conhecimentos, materiais para estudar, isso é bom. Na época que eu era estudei para técnico, eram cursos presenciais, não tinha nada assim, era uma oferta muito menor. Mas também não tinha uma poluição de conteúdo que muitas vezes complica mais do que ajuda, né? E que só com o tempo você vai aprendendo a cortar e lapidar. O problema aí que está de fazer número de questões que é concurso. Você vai ter que ter um mínimo de experiência e raciocínio, porque as questões estão muito desatualizadas. Tem questões desatualizadas aos montes, de todas as disciplinas. Lembrando que a primeira fase são diversas matérias. Então, você vai ter que, cada questão que você fizer, você vai ter que atentar e raciocinar para ver se tem algo desatualizado ali. Ponto positivo, isso vai fazer você estudar. Então, você vai ter um plus ali de raciocínio. Mas ponto negativo, tempo. Essa fiscalização, essa percepção, se a atualização ou desatualização daquela questão e do ponto específico são chatos. Então, vocês têm que ficar atentos para não cair em conteúdos assim. Os comentários que aparecem dos próprios candidatos, não precisa ser os comentários do que concurso, os comentários dos próprios concurseiros que ficam comentando embaixo, eles ajudam. Separe por concurso, separe por disciplinas. Às vezes, concursos de outras áreas, às vezes aquela disciplina específica pode servir para você ter uma referência do que estudar. E aqui é quantidade. É bom sapecar uma quantidade significativa de questões para você ter o máximo de chances de ter visto aquilo. O que todo mundo quer? Quer que você chegue naquela prova que você diga, já vi isso aqui, ó, moleza, já fiz mais 10 questões só disso aqui. E você vai lá e tira de letra. É isso que a gente quer com questão objetiva também. É um dos vários objetivos. É ter feito aquela questão, congênere, similar ou não. E qual uma das maneiras de conseguir isso? Fazendo trocentas de milhares de questões. Vou dar para a Flávia aqui, que dá o curso comigo de questões objetivas. Ela fez milhares de questões, eu também fiz muitas questões, né? É uma das maneiras de facilitar que você tenha visto o tema, né? Uma delas. Agora vamos lá. Revisar Cidade dos Pódios. É outro livro que muita gente já utilizou. Mais uma vez, o Revisaço, se alguém já estudou por ele, eu estudei, tinha, mesmo quando não estava desatualizado, quando tinha 2000 antes da reforma trabalhista, ele tinha várias questões com erros. É um livro enorme de questões comentadas. Os comentários são simples, são bem simplórios, tipo, é isso, não é? E vários tinham erros. Eu não vou ficar criticando o livro, porque eu vou falar uma concretude. Ele tinha, cada parte do Revisaço é feito por um professor. E tinha disciplinas que tinha erros, tinha comentários desatualizados, tinha questões repetidas, enfim. É um material perfeito? Não é, nenhum material é. O sonho de todo concurseiro é o santo grau. O que eu tenho que fazer, professor? Cair aqui, ó. Não sei se ouviram. Caiu aqui um livro perfeito. Ó, leia esse livro que você vai tirar 10. Faça essa aula que você está aprovado. Não é assim. É assim como os professores, livros, qualquer material, cada um tem os seus pontos fortes. Eu tenho meus pontos fortes, vocês têm pontos fortes em alguns assuntos, professores, livros. Então, vamos analisar cada um desses e buscar um ponto positivo daquilo ali. Por exemplo, sobre a audiência, tem um livro excelente do Quarteto Trabalhista lá. Aí eu estudo, quando eu queria ver a audiência, eu via no livro deles.
Mas aí eu não via audiência em outros livros, por exemplo, né? Porque eu não tinha tempo, né? Se eu tivesse um tempo infinito, eu via outros também, talvez, mas não. Você tem que pegar o melhor. E não é pegar o livro, pegar o curso, pegar a questão e fazer tudo. Em primeiro lugar, você não vai conseguir. Você vai se desgastar. E dois, você vai esquecer o início. Você vai ler o Godinho todo, quando estiver lendo uma parte, vai esquecer o início. Então, é uma sistemática de estudo com técnicas para otimizar seu estudo. Outras coisas, cursos de questões objetivas comentadas. Afloraram um número de cursos aí, não são muitos, né, da nossa área, são bem poucos, né? E os cursos têm vantagem do quê? Atualização de questões. Mas muitos cursos fogem das questões periféricas. Porque, como alguém que faz as questões junto com a Flávia, lá, a procuradora do primeiro dia, a juíza, que fala procuradora, ela era procuradora 200 anos atrás. A Flávia, né, minha amiga aí, que faz o curso comigo de questões objetivas comentadas, nós fazemos as outras questões, nós fazemos penal, previdenciário, administrativo, metade das periféricas, que não é principal, é comigo, metade é com ela. É um trabalho lapidar pesado. Então, as pessoas não querem fazer. Aqui nós fazemos de todas as disciplinas, para ser atualizado e para... Isso eu vou mostrar analisando as questões. E outra coisa, simulados. Não tem simulado para comprar, que não tem... O Promage fez um ano passado, provavelmente, talvez, o André deve estar pensando em fazer no meio do ano aí. Talvez no final do ano também. Eu gostaria até que tivesse um presencial, porque seria legal as pessoas poderem sentir aquele clima ambiente presencial, né? De prova, aquela prensa lá. Mas não é esse o diferencial é você. É você conseguir chegar em casa, ter sua autodisciplina, marcar o seu horário. Se você quiser, você pega provas, né, antigas, e faz. O problema das provas antigas, mais uma vez, é o quê? Não tem uma prova da magistratura atual. As do MPT tem, mas da magistratura não tem uma atual. O concurso nacional não cobrou reforma trabalhista na primeira fase. Mas você pode compilar questões, juntar, fazer 100 questões, marca o tempo, cronometra, simula aquilo ali de verdade. Você pode simular o cenário de prova, né? Considerando o tempo de marcar cartão de respostas, considerar a ida ao banheiro. Seja realista, não se engane. Não faz que nem naquela academia que você engana lá. E você erra a própria conta, você engana para completar a sua série na academia. Não faça isso, seja realista. Você está lutando contra você mesmo aí. E outra coisa importante, né? Você tem que anotar os seus casos e as suas defesas. Onde você está com problemas. Fazendo um simulado, vamos dizer, você faz simulado e você vê lá que você acertou 80%, 70%. Aí você vai olhar principalmente os seus erros. E você vai ver aonde você está falhando. Às vezes naquela prova você falhou, mas você nem é fraco naquele assunto. Então é legal fazer mais de um. Percebendo os seus erros, você vai fortalecer o estudo naquele tema. Mas não é uma análise simples. Não é produtivo você gastar horas de estudo em uma questão só que não tem grande importância. Ou perder muito tempo com assuntos que você já domina. Você sabe pra caramba aquilo, você está lapidando. Se está sobrando tempo, beleza, mas você tem que otimizar ele. Não perca tempo com coisa que você domina muito, né, para você esquecer também, né? Tem que revisar periodicamente para não esquecer. E não gaste horas de estudo com um tema que é muito improvável de acontecer. Isso vai ser um algo a mais. E mais à frente eu vou destacar como o estudo por questões é bom exatamente para você ficar forte em temas que você, às vezes, não tem tempo de ir lá estudar o tema na doutrina, no livro, na legislação em si. Vamos passar aqui. Deixa eu aproveitar que estava passando, Douglas. O Douglas comentou aqui com vocês sobre simulado. Né? A gente fez mesmo o simulado meio do ano passado, e aí, até para a galera que está acompanhando, né, a intenção é fazer outro simulado no meio do ano mesmo, exatamente o que o Douglas falou, com o Douglas, com a Flávia, comigo, pensando nessa preparação de longo prazo e tendo, né, uma prova ali para você treinar como é que está seu desempenho, se está evoluindo, se não está, com comentários ajuda bastante. Tá? Então, só avisando aí para o pessoal saber que a gente costuma fazer isso e colocar no radar aí da preparação, porque é sempre interessante fazer. Aí eu aproveito, Douglas, como eu sei que você não está vendo as perguntas, o Iago fez uma pergunta aqui que eu acho que é válida. Ele falou, acha válido, funciona fazer questões de oficial de justiça? É isso, né? Quer dizer, o JF, oficial de justiça. Também vejo que são questões mais simples, quanto da magistratura e tal, mas são mais atualizadas. E ele falou que faz também procuradorias. Você acha que
resolve? É um bom caminho? O que você pensa? Aí que está. Tudo é questão, é o tempo que você vai dedicar nisso. Tempo numa questão. Quando eu falei que concurso, fazer, assinar e fazer questão, lá é aquela questão que você vai fazer, o seu objetivo ali é quantidade. É pegar uma coisa e fazer um quantitativo grande. Por quê? Às vezes questão de OJAF é um pouco mais fácil, às vezes nem tanto. Né? Sim, eles pegam um raciocínio menos profundo, não tem aquelas matérias periféricas pesadas. Procuradoria tem questões difíceis, sim, mas a nível trabalhista é mais fácil do que magistratura MPT. Mas dá para você pegar por quê? Porque, às vezes, a questão que vai ser cobrada não é idêntica. Dificilmente vai ser, né? Vai ser mais completa, vai ser um pouco mais trabalhosa, mas a informação é a mesma. Aí você vai só juntar um quebra-cabeça de informações e um conteúdo que você assimilou fazendo aquelas questões desses concursos da Procuradoria, de Comojaf. Eu acho que é uma solução válida para o quantitativo de questões, para treinar você para aquele tiro de ter visto muitas coisas em pouco tempo. Mas não para você ficar brigando com aquilo, pesquisando profundamente. Faz a questão, vê gabarito, lê um comentáriozinho rápido aí se tiver, e assimila aquela informação se você acertou ou não errou. Para fins quantitativos, eu acho uma opção boa. Tá? Vamos lá. Aqui, passada rápida, eu já falei isso em parte já, quando eu fiz a análise das condutas. Atentar, quando for estudar para aquelas que concurso, etc., para os comentários das questões. Cuidado, tem comentário horrível, tem que ter discernimento na hora de analisar as coisas. Está longe, com tanta informação aí, o concurseiro ele tem que ser muito discernimento para saber o que ele estuda, o que vale a pena, né? Que você tenha como marcar aquelas questões, destacar o que você errou, etc., para ficar um banco de dados. Eu recomendo fazer uma coisa que eu fiz na época dos meus concursos: transformem questões em material. Você pode fazer aquela questão, mas é tanta coisa que você esquece. Se você notar um conteúdo naquela questão, uma informação que você errou ou que você ficou em dúvida, e não tem no seu material ou algo do gênero, você notou que não tem, copia, escreve à mão, se você gosta de escrever à mão, ou copia e bota num arquivo de Word, dá Ctrl+C, Ctrl+V, organizadamente, tente fazer um material de revisão de estudo decorrente das questões que você fez. Acho que fica um material muito lapidar e que complementa muitos dos materiais escassos que a gente tem, principalmente quando nós estamos começando nossos estudos. Tá? Para o problema da atualização das questões, que eu acho que é o maior dilema que os concurseiros da área trabalhista têm atualmente, né? Exige muito discernimento. Questão de temas atuais, legislação e jurisprudência tem mudado muito, vou destacar alguns casos mais à frente. Já falei dessa questão da sua autoanálise, né? Conheça-te a ti mesmo, você prestar atenção nas suas dificuldades, por isso que o simulado é importante, para você ter uma noção geral do que você está realmente fraco ou não, né? E dar atenção para as coisas devidas que demandem um tempo proporcional. Eu já falei ali embaixo, inclusive. Simular o cenário de prova, né? Falei banheiro, água, comida, etc. Traz tudo. Traz, isso aqui é o quê? Uma barrinha de proteína? Traz tudo. Simula o cenário completo. Se tranca, diz, ninguém me incomoda aqui nessa casa hoje. É isso aí. Deixa o filho com o marido, com a família, parente. Simula, deixa as suas horinhas de simulado ali. Tá? Quem puder. E atentem uma coisa, gente. A Marice vai ajudar vocês a não brigarem com questões. No simulado da Promais que nós fizemos, nossa intenção, inclusive, foi colocar duas questões que uma tinha gabarito duplo e uma não tinha gabarito. Nós colocamos de propósito. Como nós somos seres humanos falíveis, além disso, duas vieram errado, tinha que anular mesmo. Então, no total, tinha que anular 4. Né? Para que nós colocamos isso no simulado? Para você aprender a parar de brigar com questão. E, gente, se tem duas certas, você está convicto disso? Marca uma das duas. Escolhe uma e marca. Né? Na dúvida, vai que a banca não é legal. Se não tem resposta, aí chuta uma marca que você acha que é menos errada e não fique brigando. Né? Acontece, questões anuladas acontecem e não perca seu tempo com elas. Mas, claro, não vai abandonar a questão só porque você tem um mínimo de feeling que está errada. Né? Tem um pouco mínimo de convicção quanto a isso. E a gente fez isso também para vocês aprenderem a recorrer. Não contem com os outros. Se possível, se vocês verem que vocês estão ali na briga, recorram das questões que podem ser anuladas. Claro que no concurso, muitos cursos acabam recorrendo, isso ajuda, né? Mas a gente até deu a possibilidade de recorrerem exatamente porque, às vezes, aquela questão anulada é a diferencial para a sua aprovação, tá? E agora, vamos para... Peraí, coloquei demais. Aí. Pronto. Segundo ponto que eu falei que é importante do estudo de questões,
conteúdos que você vai obter com ele, conteúdos que não constam do seu material de estudo, conteúdos que você ainda nem estudou. Então, o que isso quer dizer implicitamente? Não espere para fazer questões quando você, teoricamente, terminar de estudei tudo, sou o oráculo desse tema. Não. Já sai fazendo, vai pegando aquilo ali. Pense no estudo de questões como uma parte do seu estudo regular. Então, vai estudando, vai alternando, até porque é muito chato ficar num determinado método de estudo. Assim, variando, você tem mais chance de ter continuidade e atenção. E outra coisa, atente para que você vai aprender questões que não são prioridade por sua baixa incidência. Naquela correria, o que vai acontecer? Você não vai... No curso, por exemplo, da ProMais, eles focam muito nas matérias que mais caem, no índice que mais cai. É um estudo apurado disso, no de aulas, né? No de aulas de vídeo. Às vezes tem um assunto pontual, doido, que você vai dizer, você vai cair, nunca cai. E aí você vai gastar um tempo gigantesco estudando só aquilo. É meio complicado fazer isso. Então, por meio das questões, você vai, às vezes, lembrar, não tem nada disso, mas aquela questão, ó, tinha aquilo ali. E aquela questão que você fez, errou, acertou, revisou, vai ser a única fonte de estudo que você precisou para acertar uma questão que todo mundo errou porque não está em material nenhum. Vamos lá. Agora, começando aqui, dando uma análise, só para analisar esses exemplos que eu dei. Essa aqui é uma questão do Concurso Nacional Unificado. Formação histórica do direito do trabalho. Dos últimos 15 concursos para a magistratura do trabalho, alguém tem uma ideia de quantas questões sobre formação histórica do direito do trabalho caíram? Essa é a única questão que caiu nos últimos 15 concursos. Claro que na segunda fase pode ter... Só para ficar contente, eu gravei informação histórica do trabalho, hein? Tá lá, tem gravação. É conciso, mas eu gravei. Põe as fases e tal. Tá gravado no Pro. Pode anotar aí. Gente, é um tema... Eu adoro. Bem ou mal, ele é estrutural. Se você gosta da trabalhista, se estudou, se raciocinou, se estudou outras matérias, você consegue matar as questões com algum... Aquele raciocínio lógico, sistêmico, tal, principiológico, você consegue matar algumas coisas, por exemplo. Essa questão aí, que está perguntando ali, marca que é o correto, não é a incorreta, né? Ele pergunta, formações socioeconômicas centrais, Europa Ocidental, a legislação cumpre a importante missão de generalizar ao conjunto do mercado aquelas condutas e direitos alcançados pelos trabalhadores nos segmentos avançados da economia, impondo condições mais modernas, etc. Se você sabe mais ou menos, você raciocina. Como é que é o direito do trabalho? O direito do trabalho, como é que ele se estrutura a formação dele? Você tem geralmente uma época liberal, direitos trabalhistas são vilipendiados, o homem revela sua barbárie, aí vai abusando, chega num ponto insustentável, a coesão social, e aí os movimentos sociais se formam e começam a questionar e pugnar por direitos, e aí esses movimentos sociais, no caso que foram no advento dos sindicatos, conquistaram aquele cenário de gerar direitos para aquelas classes e grupos específicos representados. E aí a legislação veio e pegou a inspiração desses direitos conquistados pelas negociações coletivas, né, e estendeu para outras classes. Dava para tentar raciocinar essa questão, não era uma questão complicadíssima que perguntou uma coisa muito específica que só a decoreba lembraria, né? Mesma coisa item 2. Direito do trabalho, isso é produto do século XIX, condições sociais, econômicas e políticas, núcleo do processo produtivo, revolução industrial, é isso aí, dá para raciocinar isso, quem lembra um pouquinho de direito do trabalho. O que eu quero trazer dessa questão, principalmente aqui, ó, a Constituição de 88 inovou a trazer princípios básicos de organização sindical que não estavam presentes. Isso, para quem estudou direito coletivo, vocês sabem, né? Não, né? A Constituição ali, nossa, a Constituição de inspiração da Carta do Lavoro, toda aquela história de CLT fascista vem não do direito do trabalho individual que está previsto ali, mas da relação com os sindicatos. Então, essa coisa de unicidade sindical, essa unicidade sindical manteve na Constituição, é uma coisa anacrônica de uma reforma sindical que ainda se encontra pendente e que está com projetos aí em curso para adiantar essa reforma sindical. Então, dá para você raciocinando num assunto que você, às vezes, nunca leu o livro, no máximo viu a aula do André uma vez, você consegue, pelo estudo de princípios, por outras coisas que você estudou, às vezes na introdução de um tema de jornada. Quando você estudou Jornada do Trabalho em livro, eles falam do Pius Act, que é o famoso ato que instituiu os direitos na época
da Revolução Industrial, e que foi considerado, na época, pelos liberais da época, um abuso, uma intervenção na propriedade privada, que nada mais foi, ele passou a prever que uma jornada máxima de 8 horas para os menores de... Eu não lembro das horas exatas, mas é 8 horas para os menores de 10 anos, 12 horas para os menores de 15 ou 18, alguma coisa assim, né? É que vocês ouviram mesmo, 10 anos de idade, 12 anos de idade. Esses eram os direitos trabalhistas que foram reconhecidos na época e que eram considerados abusos. Enfim, lendo isso lá, você já vai ter informação para matar essa questão aqui de formação histórica. É isso que eu quero dizer, entendeu? Claro, estabelecendo um raciocínio. Vamos para a próxima aqui. Aqui, próxima. Outra questão do concurso nacional. Questões práticas. Eu diria aí que das questões, principalmente de direito do trabalho, 2/5 são questões práticas. Nas matérias mais periféricas, só civil, eu diria que é muito questão prática. Processo civil, as demais acabam sendo questões muito mais de letra de lei, jurisprudência, mas trabalho, processo do trabalho, direito civil, geralmente tem muitos casos concretos. Aí demandam um raciocínio. Geralmente, esses de casos concretos são mais fáceis de você acertar do que algumas questões que são mais diretas ali de lei e de jurisprudência. No caso aqui, marcar as palavras de destaque. Primeira coisa, Vulcano trabalhou na residência. Você está matuto, você já pensa. E vai querer vir com papo de doméstico. Vai lá. Aonde? Na guarita instalada na parte interna da casa. Guarita na casa. Continua sendo doméstico. Aí botou a data lá, janeiro de 2000. Poderia marcar também. Vai que a data é importante aqui para alguma coisa, né? Aí, em 2016, a esposa dele foi contratada para ser cuidadora. Também é doméstico. Olha ali de raciocínio. Cuidadora de idosos é doméstica. Em regime de tempo parcial. Isso deve ser importante. Regime de tempo parcial. Aí falou que o Vulcano trabalhava 8 horas por dia, 2 folgas semanais, e a outra laborava no módulo de 20 horas. Tinha refeições, moradia, plano de assistência médica e tinha descontos no salário dos empregados. A Medusa recolheu o FGTS da esposa, mas não recolheu do Vulcano, mesmo depois de outubro de 2015. Outubro de 2015, aí você já pensa, o que tem em outubro de 2015? A Lei Complementar dos Domésticos, certo? Reparem nisso, uma prova de 2017, em um ano que não tinha tantas novidades até a reforma trabalhista, está cobrando o quê? Lei Complementar de 2015, novidade da época, a Lei dos Domésticos, estava bombando aí nos tribunais e nas varas do trabalho, né? A lei, quando implementada, demora uns 2, 3 anos para começar a sapecar nos fóruns aí e ficar na cabeça dos desembargadores, dos juízes e dos outros acadêmicos que fazem as provas. Aí lá, por ocasião do nascimento do filho, o Vulcano teve 5 dias de licença. Deixou de trabalhar. O que é isso? Licença paternidade, né? Aí, considerando a situação, analise. Reparem que aqui estão sendo cobrados diversos temas, mas há um eixo central que dá uma especificidade para a sua análise. Trabalho doméstico. E os enunciados, um ali fala especificamente de LC 150 e o outro fala trabalhador doméstico. Inúmeras escolas, para o seu raciocínio, desde o início, focar no trabalho doméstico, né? Aí vamos lá. A Atena, contratado pelo regime de tempo parcial, poderia regular uma hora extra diária mediante acordo escrito com a empregada Medusa e teria direito a férias anuais remuneradas na proporção de 14 dias. Aqui vocês veem que está correto, né? Marcou ali o correto, ali que não é correto, incorreto. Está correto 1 e 4. Para você acertar essa questão, você teria que analisar as horas equivalentes, os direitos proporcionais de férias, de acordo com faltas de acordo com o número de horas de jornada. Querem uma coisa importantíssima para você saber diferenciar e chamar a atenção do doméstico aqui? Nessa prova não era o problema porque não tinha reforma trabalhista. Mas, a partir da Lei 13.467, essa proporção de número de férias para quem trabalha em regime de tempo parcial não existe mais na CLT. Né? Você perde férias, tem proporcional ainda pelo número de faltas. O número de faltas da pessoa vai reduzindo as férias, número de dias. Mas aqui não, você não tem mais essa redução simplesmente porque você trabalha num regime de tempo parcial com menos horas. Tem jornada de 20, 15, 18 horas, você sempre vai ter 30 dias. Só que o doméstico não. O doméstico tem a previsão específica até hoje dessa proporcionalidade para o regime de tempo parcial. Então, até hoje, para o doméstico, essa proporcionalidade existe. Tá bom?
Um detalhe importante, na época do concurso não era, mas hoje é. E quando vocês lerem as questões que estão desatualizadas, vocês têm que procurar ter essa visão. Aí vamos lá. A ausência de recolhimento do FGTS sobre o salário de Vulcano após outubro não se constitui em infração trabalhista. Eles querem complementar, tornou obrigatório apenas para empregados, tal. Era só ler os tópicos da lei complementar, lá fala da vigência, a vigência se inicia apenas do regulamento, e a partir daí ele teria que recolher sim. Então é falsa essa opção. Era questão de conhecer a lei dos domésticos, que era o quê? Uma novidade. É chato decorar a lei, ler 1000 vezes, droga. Sim, mas isso aqui é um tema que era novidade, era batata que ia cair na prova. A ausência de Vulcano pelo nascimento do filho pode ser considerada falta injustificada, porque o trabalhador doméstico não faz jus à licença, Licença paternidade é um direito, gente, que está lá na Constituição. O artigo 7º diz, tem aquele rol lá, que inclusive já caiu em prova. Nossa, eu acho uma babaquice cobrar isso, gente, uma decoreba pura. Mas, às vezes, com o tempo, fazendo muitas questões, você vai decorar isso. Por quê? Porque você errou em algum momento. Aí você vai lembrar pelo erro. Não porque ler aquilo ali na Constituição e decorar quais são os incisos que é para todos, para doméstico, para rural, e qual que não é um troço chato para fazer na leitura, então é melhor fazer por questão. Aí lá elenca, licença paternidade, maternidade, não é excluído dos domésticos, certo? Vamos lá. Outra coisa aqui, o desconto com moradia seria possível caso se referisse a local diverso da residência. Isso é um artigo específico. Essa história aí de desconto que não ultrapasse 20% do salário, não tem na CLT, mas está lá expresso o percentual de desconto para plano de assistência médica de doméstico. E a referência, diferente do rural, que não tem isso, no doméstico, a moradia não pode ser dentro da casa, não pode ser aquele quartinho que o doméstico mora na casa. Não. Se tiver uma moradia fora da residência, local diverso onde ele trabalha, aí sim pode descontar. Mais uma vez, letra de lei, eu destaquei aqui como uma mínima revisão, mas o principal aqui era passar a mensagem da atualidade do tema e da análise dos pontos da questão objetiva. Vamos lá, José aqui, vendedor em loja de confecções. Não são muitas questões, gente. Estou trazendo aqui, não quero cansar ninguém, mas aqui destacar alguns pontos essenciais. José aqui, vendedor de loja de confecções, solicitou ao empregador Marcelo 10 dias antes do término do respectivo período aquisitivo. Você viu o prazo, gente? Nossa, quase sempre o prazo vai ser cobrado. Então, esses 10 dias ali é importante. Período aquisitivo, não é concessivo. Outra palavra importante, pode ser o certo ou errado. Abono pecuniário, conversão de um terço de férias em abono pecuniário. Conversão de abono, o tema vai envolver isso. Ele, em momento posterior, antecedência de 60 dias, informar as férias, né? Pagamento de férias acrescida do terço, foi efetuado após o início das férias, só que ele pagou as férias. Não pagou abono pecuniário, né, por entender indevida, nesse caso, essa conversão, diante da data que ele solicitou a providência, né, que foi quando? 10 dias antes do término do aquisitivo. E, considerando que durante o aquisitivo ele faltou 7 vezes ao serviço, de forma injustificada, sofrendo desconto salarial, ainda faltou mais 24 dias justificadas, analise. Olha só essa questão, como ela tem variáveis para você estudar atualmente. Primeira questão, José não faz jus à fruição das férias, pois possui mais de 30 dias e 2 faltas no período aquisitivo. Tem um artigo lá específico na CLT que fala da perda do direito às férias. E ele tem uma proporcionalidade de acordo com o número de faltas. Para essa proporcionalidade, não há discriminação nem entre faltas justificadas e injustificadas. Então, você soma 24 com 7. Falta dele foi 31. Então, a faixa dele é aqui até 32, que aí ele vai ter uma redução no número de férias para 12 dias apenas, mas ele não perde o direito às férias. Perde só no rol do artigo seguinte, que fala, entre outros casos, num caso que é batata em prova, que eu botei ali embaixo em amarelo. Não terá direito às férias o empregado que tiver percebido da Previdência Social, prestações de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, mais de 6 meses. Eles botam por até 6 meses. Questão real que caiu nos últimos concursos mais de uma vez. Era isso que a pessoa errou. Embora descontínuos, ainda que... Aí o cara bota, desde que contínuos. Errou. É isso, você tem que ter essa visão, certo? Não pode ser uma questão de férias, uma questão de outro assunto. Segundo aqui, José tem direito à conversão num terço período de férias. Ele não tem. Por quê? Aí é prazo lá para requerer abono pecuniário, que é até 30 dias antes do término do período aquisitivo. Está lá, artigo da CLT.
Outra coisa, férias é um assunto muito cobrado, um dos mais cobrados, está um pouquinho atrás de jornada do trabalho, que depois de súmulas OJs é o assunto mais cobrado de direito do trabalho. E a remuneração 30 dias de férias é questão do terço, mas não a conversão. Aí não tem 30 dias de férias, ele tem menos, já falei que ele tem 14, né, pelo número de faltas, que é a correta. É devido ao pagamento em dobro, por quê? Olhem só, pagamento em dobro de férias. Ele tinha 12 dias, né, que a gente fez aquela continha que eu falei, vai dobrar para 24. Por quê? Porque foi pago apenas após o início das férias. O artigo da CLT fala que tem que pagar até 2 dias antes do início. Como é que você mata isso, mesmo que você não lembre o período de dias? Aqui você não tinha que saber que é 2 dias antes. Eles não exigiram isso de você. Eles falou só após. Por que essa norma existe? Ela existe porque você presume que o trabalhador é duro, é pobre. A maioria das pessoas vivem com dinheiro para sobreviver cada mês a mês, né? Até quem ganha bem hoje em dia, tem muita gente que não tem educação financeira, gasta tudo, muitas contas para pagar, filho para criar, não sobra um real no final do mês. Como é que a pessoa vai ter as férias dela? Seja viajando, seja planejando um lazer, certo? Então você precisa receber o dinheiro antes de gozar as férias para poder ultimar e gozar efetivamente esse direito de férias. Férias não é direito de faltar ao trabalho. Férias é um direito específico que implica em lazer, implica num plexo de direitos que compõem o direito às férias, que é um direito à desconexão de longo prazo para desintoxicar de toxinas que o repouso semanal, que o repouso de interjornada não supre. Então, precisa desse pagamento. Essa é a principiologia por trás da súmula 450 do TST, que prevê essa dobra das férias. Porque se prevê a dobra apenas em outros casos. E aí, analogicamente, se aplica essa hipótese de dobra para o pagamento fora do prazo de 2 dias, certo? Pegaram a ideia? No período que nós fizemos questões comentadas, eu fiz esse tema. E na época que eu fiz, essa súmula estava ameaçada. Tinha a DPF 501 para afastar a súmula 450 do TST. E ela, só que o que aconteceu? Ela acabou sendo rechaçada na sua admissibilidade pelo STF, porque não podia uma DPF para apreciar entendimento de súmula, né? Então, ela caiu, mas o tema continua em debate no âmbito do TST. Só para vocês entenderem como o direito é mutável, vocês têm que estar atentos e atualizados para cada uma das situações. Reparem, eu estou falando apenas de uma única questão de férias do concurso nacional. Olha quantos aspectos foram destacados aqui, tá? E vamos passar para a próxima, então. Esse aqui eu destaquei só por um ponto. Questão de direito empresarial. Para muitos é um pesadelo. Vai falar alguma coisa, André? Eu vou falar para você não tontear o pessoal aí, senão o pessoal desiste. Fala, meu Deus do céu, esse homem vai falar de 200 questões hoje aqui. Não, são mais 3 questões para mostrar só. E as únicas que eu explicaram essas. Direito empresarial. Só para destacar aqui, gente, é o pesadelo da maioria, é um inferno, é uma tortura ler isso aqui, né? O pessoal brinca ali, estou precisando dormir, estou precisando chorar, e o cara bota uma foto de um livro de empresarial, né? É uma tortura para muitos aqui, para mim também é, tá? Mas isso aqui é uma questão de direito empresarial que você tirava de onde? De uma matéria que vale a pena. Qual é? Sociedade no Código Civil. A leitura dos artigos de sociedade do Código Civil é uma matéria recorrente que geralmente cai. Por quê? Ou ela cai em direito civil ou ela cai em direito empresarial. Eles cobram esse tema em uma das duas. Então, geralmente, ela tem chance dupla de ser cobrada na prova. São muitos artigos. É um chato de ler? É. Mas você vai fixar isso raciocinando de uma maneira mais prática e fazendo questões. Por exemplo, aqui, as corretas nesse caso aqui, passando rapidinho, contrato de sociedade, 3 irmãos, 2 entravam com capital social e o outro entrava só com prestação de serviços, certo? Há essa possibilidade. Aí a correta é que o contrato social celebrado pelos 3 irmãos pode ser instrumentalizado tanto de forma pública quanto particular e deve mencionar as prestações que o Jorge, que é o cara que só presta trabalho, né, tem que fazer. E a outra coisa, a forma de integralização do capital social dessa maneira que ele é, os 3 irmãos poderão celebrar contrato de sociedade simples, mas não podem fazer sociedade limitada. Reparem na quantidade de conteúdo que você precisa para acertar essa questão. Você precisa... Olha lá, um livro de Direito de Empresa, artigo 966 a 1195. Livro, título 2 da Sociedade, artigo 981 a 1141. É muito detalhe para saber. Nessa questão, você tinha que saber o 997, né? Eu vou passar depois essa estatística, eu tenho no final. 997, a sociedade constitui-se mediante contrato escrito, é o artigo que fala do contrato social.
e ele fala lá que tem que mencionar especificamente as obrigações do cara. É uma coisa que você vai ler quando você está lendo, estudando. Meu Deus, que droga é essa? Essa porra de contrato social, você não vai cair, não. Vão cobrar as coisas mais que caem muito, né? Aí está ali, 1.006, sócio da contribuição e serviços, não pode empregar-se em atividade estranha à sociedade, outra coisa que caiu. E o sócio que participará nos lucros e nas perdas na proporção das suas cotas, mas aquele cuja contribuição consiste em serviço somente participa nos lucros na proporção da média do valor das cotas, né? Não é da do menor ou do maior, é na média. E a questão aí de que é vedada na sociedade limitada, artigo 1055, a contribuição por prestação e serviços. O que eu quero dizer? Olha que pesadelo ler esses artigos todos. As questões vão ajudar vocês a fixar sistematicamente o que importa. Esse aqui eu destaquei, gente, só para assustar mesmo. Com vistas a assegurar o progresso econômico e social, com questão do concurso nacional aqui, fixando o objetivo da melhoria, tratado sobre funcionamento da União Europeia. Eu concordo com vocês, francamente, que droga que esse troço está fazendo na prova de juiz de trabalho. Isso para um mestrado, doutorado, acaba sendo útil, tem diretivas da União Europeia, tem diversos dispositivos que inspiram alterações legislativas, e o direito comparado é fonte do direito do trabalho, certo? Artigo 8º da CLT. Mas, francamente, é cruel isso aí. Aqui na Promage, por exemplo, destacando uma das questões do que são objetivas comentadas, muitas vezes, principalmente quando os assuntos são assuntos que eu sei que são exóticos para vocês, as nossas questões são maiores do que seria uma prova, uma questão real. Elas têm um tamanho maior, mas não se engane. Há provas assim. A prova inteira não é assim, até porque não daria tempo de fazer. No nosso simulado, nós fazemos uma coisa mais próxima da prova real. Mas nas provas reais, tem questões desse tamanho ou maior. Só que são algumas, não são todas. É aqui uma questão que eu tratei de tratar de funcionamento da União Europeia, algumas das diretivas principais que mais caem, que é uma diretriz sobre negociação coletiva e obrigatoriedade de negociação coletiva para dispensa coletiva, entre outras. Tem diretivas agora sobre Covid, sobre desafio do mercado de trabalho na questão dos trabalhadores da gig economy. Tudo isso pode ser pontuado, é tudo atual. Gig economy, uberização, Covid e assim por diante, né? Você não precisa ter estudado, você não vai sentar lá e vai ler todos esses tratados. Mas você fez umas questõezinhas e lembrou, fiz aquilo lá nessa questão, ó, pá, caiu. Essa é a importância. Startups, questão que a Flávia lançou aqui na Promages. Gente, essas startups, essa startup aí que você está lendo, eu só descobri que elas existem porque eu vi quando a Flávia fez a questão. Eu também não sabia, ó. Lei das Startups, Lei Complementar 182, de 1º de junho de 2021. A gente vai marcar incorreta. Letra de lei, se você leu a lei, questões de novidade tem uma vantagem. Questões sobre novidades geralmente cobram letra de lei. Então, se você leu a lei nova alguma vez, você consegue acertar. Então, é isso. Saber que existe, ter atualização. Vantagem de lei nova é isso, é novidade. Se é novidade, não deu tempo para debater, para inventar firula, para fazer jurisprudência doida. Se é novidade, é a lei, ponto final. O cara não se arrisca, não é, André? O cara não se arrisca com novidade. Eu gostei do jurisprudência doida e tese maluca. Exatamente. Aí, ó. Aí, tem alguns temas que, assim, nesse tema, a doutrina diverge e a jurisprudência pira. Porque aí sai qualquer negócio ali que você já não sabe mais nem o que é. Exatamente. Você tem que ter alguma referência. E nesse caso aqui, a vantagem é essa, para não dizer que é só problema a novidade, né? Outra coisa aqui também no nosso curso de questões. Código Penal, Direito Penal. Eu que faço de Direito Penal, né? Olhem só a quantidade de coisas novas que caem. Direito da mulher, a proteção à mulher está em voga, tem convenções da OIT, etc. Penas relacionadas ao direito da mulher aqui ó, no direito penal. Cai assim no direito do trabalho, nas provas da magistratura da MPT. Crime de perseguição é novidade. É genérico, não é só para mulher, mas ó, muito aplicável. Feminicídio, novidade. Um artigo clássico que muitas vezes cai, que é a medida, que é de competência do juiz do TJ, inclusive não é nossa competência, segundo o STJ, de determinar aquela manutenção do vínculo trabalhista por 6 meses para o afastamento da mulher que sofreu violência doméstica. Quando nós pegamos essas questões, embaixo tem comentários com as leis, com a jurisprudência, com ponderações. Na prática, a pessoa sai pronta para fazer uma questão discursiva. Você sai pronto, é um estudo aqui, é uma coisa lapidar, que dá um trabalho enorme, mas você sai pronto para fazer, trabalho não para fazer, que eu estou querendo dizer, né? Você só vai ler. Mas você vai sair pronto para fazer questão de segunda fase. Porque a gente faz as ponderações, porque elas são importantes para até você ficar ligado. Ó, pode ser que aconteça isso daqui a pouco.
etc. Tipo a história da súmula das férias. Aqui. Essa questão aí eu destaquei por quê? Questão do marco civil da internet e provas digitais. Provas digitais é batata. Está todo mundo fazendo cursinho de prova digital. Eu tive que assistir no tribunal um curso inteiro de provas digitais com um promotor famoso, que a gente sabe investigar a vida de todo mundo, fazer geolocalização, fazer um monte de outras coisas. Está na moda, estão vendendo cursinho a rodo com isso aí. Né? É uma coisa do futuro. Provas digitais, não só de produzir a prova, mas meios digitais, trazer o WhatsApp. Print não é prova, print é foto do dispositivo eletrônico que está reproduzindo o arquivo de conversa do WhatsApp. Você tem que trazer a exportação daquele arquivo para o arquivo poder ser periciado, etc. Tudo isso vai ser regulamentado em breve e a chance de ser cobrado em prova é enorme. E às vezes, quando o assunto é complicado, quando o assunto não tem uma doutrina boa sobre o tema, o que vai cobrar? Lei, Marco Civil da Internet. Aí, ó, um detalhe que pode cair em prova. Até para aproveitar aqui o gancho também, e até falando sobre o curso próprio, primeira fase, nas novas disciplinas, né, que a gente está gravando, e esse conteúdo já foi gravado, inclusive, não está no site ainda, mas a gente já vai colocar. O professor Leandro, que vai vir amanhã, gravou provas digitais. Ele tratou de direito digital, ele já gravou. Falta só a gente inserir no site mesmo. Já está pronto, editado, só disponibilizar na plataforma do aluno. Então, quem entrar no curso já vai ter esse conteúdo, por exemplo. Tá? Deixa eu aproveitar, Douglas, você deu uma pausa, só para tirar duas dúvidas aqui. Ó. A Nayara perguntou se, assim, para a segunda fase, né? Ela já está pensando na segunda fase também. Né? Como é que eu vou eleger as matérias que eu aprofundo mais e as que eu aprofundo menos? Olha, eu vou me arriscar aqui até a responder. Eu costumo dizer o seguinte: o que cai em discursiva é, fundamentalmente, aquilo que está em debate no momento. Ou seja, são os assuntos que estão com as teorias polêmicas, ou seja, as temáticas que a doutrina está divergindo e a jurisprudência está pirando. Geralmente é o que cai na discursiva, porque é onde você desafia ali o raciocínio jurídico do candidato. Então, discursiva, geralmente você descobre o que tem chance de cair buscando os temas do momento, que está sendo de alta indagação, e ferramenta para isso é procurar, por exemplo, artigos científicos, como é que se fala? Procurar as notícias das cortes superiores, etc. E aí, como eu comentei com alguns ontem, né, a gente vai ter o lançamento do curso de discursivas, que vai ser um pouquinho mais para frente. Ele vai começar em fevereiro, tá? E aí a gente faz justamente esse trabalho de curadoria dos assuntos, porque eu e o Augusto, que estava ontem aqui com a gente separa os temas palpitantes para criar questões, etc. E a gente vai distribuindo entre as disciplinas, né? A gente foca nas centrais, mas põe sempre matérias ali que possam cair, inclusive considerando as estatísticas também do que vem, como é que se fala? Que vem do que foi cobrado em anos anteriores, tá? Para o Discursivas, a gente está com uma lista de espera, que é esse grupo que eu mandei aí. Então, quem animar, dá para participar, tá bom? Fica de olho lá que a gente em breve vai divulgar. Com relação ao... cadê? O Parpinelli perguntou, na média, são quantas questões de direito do trabalho, processo do trabalho e coletivo cobrado na prova de magistratura MPT? Aí é o Douglas que vai saber responder. Depois eu mostro aqui, eu tenho que abrir aqui, peraí. Então, procura aí enquanto eu vou respondendo a Cristine e o Marcelo. Cristine e Marcelo, o PRO 2021 ele não foi programado para ter essas matérias novas, porque isso surgiu só muito depois da resolução com as alterações. A gente planejou ele para o edital que era o planejado, né, que era o padrão dos últimos, sei lá quantos anos. Tá? O que a gente vai ter depois é a possibilidade de um módulo complementar que a gente vai colocar à venda, tá? Especialmente para quem é do PRO 2021, ok? Então, depois, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, que a gente orienta vocês, para vocês não ficarem sem esse conteúdo que é absolutamente novo. Tanto é que a gente nem terminou de gravar, né? Foi tão
finalzinho do ano, que a gente começou a achar professor que tivesse conhecimento para isso em janeiro, porque é difícil ter professor com preparação, com conhecimento para disponibilizar e gravar essas matérias. Tem matéria que nem está gravada ainda. Tá? A gente vai disponibilizar até o final de março as matérias que faltam. Tá? Então, Cristine e Marcelo, mandem um WhatsApp para a gente, que a gente vai orientando vocês, tá bom? Eu já estou com os números aqui, eu vou falar assim que eu terminar a apresentação, os números de questões. Só que agiliza aí, Douglas. Não, está acabando, está acabando. Esses aqui, ó, eu direito também internacional. Não aguento mais questão, não. Cara. Só queria destacar, Convenção sobre Direito Tratado de 69, Convenção sobre Relações Consulares, Convenção sobre Relações Diplomáticas, caíram em várias provas da magistratura, várias, 5, 6, 7, uma quantidade enorme. E cobrava o quê? Letra de lei. Era ler um artigo específico, era copia e cola, os artigos iniciais que falam quem que é o chefe consular, quem que é o secretário, essas coisas caíam e caem. Então, decoreba. Às vezes você não tem tempo para ler isso, não é prioridade, mas fazendo questão, você aprende isso e acerta na prova. Até aproveitando o Augusto que esteve ontem aqui conosco, que gravou internacional, lembra que eu falei, nem todos estavam, né? Mas eu falei para a galera ontem, a gente fez uma gravação com o Augusto até mais densa do que o usual em internacional, porque, por mais que seja uma matéria periférica, no MPT cobra bastante, na magistratura também, e é algo que você carrega para todas as fases. Vira a cerejinha do bolo na discursiva, vira aquele conhecimento extra, né, lá na prova oral, que você fala, pô, tem a convenção tal, pô, o cara tá manjando. Então, por isso a gente caprichou um pouco mais em internacional, tá? A Catarina, não sei se ela levantou a mão para perguntar ou se apertou sem querer. Catarina, se for possível no chat, fica melhor, porque eu vou organizando aqui, tá bom? Exato. Ó. Eu vou falar disso quando eu for analisar. Acho que convenção de OIT, eu não considero nem internacional, é direito do trabalho internacional. Então, convenção de OIT, recomendação, essa estrutura, constituição de OIT, preâmbulo, etc., o PIDESC, o protocolo de São Salvador, os documentos principais de direitos humanos, esses são o direito internacional que vai cair em segunda fase, que vai cair em sentença, que vai ser útil em todas as fases. Isso aqui, direito tratado, direito não sei o quê, relação diplomática e consular, tratado da União Europeia, isso é questão de primeira fase, não vai cair na sua segunda fase. E se tiver que balizar a segunda fase, eu diria que é constitucional, trabalho, processo, trabalho, coletivo e civil. Essas 5 são o alicerce e o resto vira penduricalho. Pode cair uma outra coisa? Pode, mas acho difícil cair empresarial na lata, cair um internacional específico, né? Mas essas disciplinas, essas 5, caem de tudo. Mas claro... não cai o puro, né? Não cai empresarial puro, não vai cair administrativo puro. A gente conversei ontem com o pessoal. Numa discursiva cai o administrativo, por exemplo, tangenciando o trabalho, empregados públicos, competência. Isso. Coisa relacionada, muito mais relacional. Muito mais relacional. Aqui é só para destacar, gente, aquele olho de você visualizar o que a pessoa pegadinha ali. 120 quilômetros de uma medida ali, esse troço tem chance de estar errado, chama a minha atenção. Exatamente. É 150 quilômetros para constitucional, essa questão que sempre cai da faixa de largura, que é considerada fundamental para a defesa do território nacional. Não é bem da União. Isso cai em prova mais de uma vez. Essa faixa de 150 quilômetros, né, ao longo das fronteiras terrestres, né, a zona de fronteira, ela é considerada fundamental para a defesa do território nacional. Ela não é bem da União. Atentem esses... Você lê isso, você já conhece, você já sabe batata, eles vão cobrar isso. Você começa a conhecer tudo com a prática, né? Ali, aldeamentos extintos, não é inclusive aldeamentos extintos, a salvo de aldeamentos extintos. Trocou o salvo por inclusive, as famosas palavras que você troca para gerar o erro. Aqui, só previdenciário para assustar também. Foi uma das primeiras questões do curso do semestre que a gente começou, porque previdenciário é o horror. É que nem direito de trabalho. Como muda isso aí, Deus do céu? Aí tem a emenda constitucional 103 de 2009, que mudou tudo. Tem as alterações no decreto, no Regulamento Geral da Previdência Social. Enfim, pensão por morte foi muito alterada. Tem inúmeros assuntos que foram alterados. Direito previdenciário, muita atenção e muito cuidado, porque a legislação foi alterada de forma maciça, a Constituição foi alterada, a legislação vai ser complicado.
Aqui, só para vocês terem noção, comentários à questão que nós fizemos, para vocês terem uma visualização de como é que são nossos comentários. Isso aqui ainda é uma síntese, porque é um pouquinho maior dessa questão de previdenciário. O item 1 está incorreto, e a lei acrescentou os parágrafos tal na lei de benefícios, com principiologia tal, a redação versava isso, né? Ocorre que aí em 2019, depois da alteração de 2015, que já era novidade, a MP 871 de 2019, que virou a Lei 13846, alterou a redação desse dispositivo sobre perda do direito à pensão por morte quando o cara mata aquela pessoa que seria, aqui já gerou o direito para ela, né? Por indignidade. Item 2, a gente destacou a lei tal de 2019, acrescentou o parágrafo tal, sempre colamos o dispositivo legal, né? Colamos até um pouco mais do que o principal. Item 3 aqui, a gente bota lá que está incorreto, a emenda constitucional alterou todo o sistema de previdência. Você fala de segurança, alguém terá reconhecido o tempo de contribuição quando ele pagar lá, assegurado o agrupamento das contribuições dele. Colocamos aí que como isso foi tratado pela legislação e pelo decreto 10.410 de 2020. A gente explica o confuso, a gente não faz só decorar. É isso que a lei diz isso. Porque às vezes a lei não faz sentido, tem que ter um quebra-cabeça. Tentamos desmontar esse quebra-cabeça e dar um raciocínio suficiente, até para uma discursiva, não é esse o objetivo, mas acaba sendo suficiente às vezes. E acho que foi isso mesmo. Aqui, só para dar essa visualização dos nossos comentários, tem muito mais. Já vou aproveitar aqui para encerrar a apresentação. Pera. Como é que eu volto aqui, cara? Vou destacar aqui, respondendo aquela pergunta, quem quiser anotar, quantitativo de questões médio, somando as provas do MPT e as últimas 15 questões da magistratura. Foram direito do trabalho, 18,5 questões, direito coletivo do trabalho, 4,58, direito processual do trabalho, 19,33, direito administrativo, 8,67, direito constitucional, 10,42, direito processual civil, 11,17, direito civil, 8,33, internacional, 3,67, previdenciário, 5,42, penal, 3,33, direito empresarial, 4,58, direito da criança e do adolescente, mãe social, aquelas coisas todas, né? 3,58, direitos humanos, com esse nome, direitos humanos, só uma do concurso nacional. Claro que direitos humanos é a coisa que cai em tudo. Então, a questão de seccionamento com títulos de disciplinas é muito complicada. Como exemplo que eu dei de sociedade, que é uma coisa que cai em civil e cai em empresarial. Então, estudem de maneira inteligente. Isso aqui é só uma referência. Tem provas como a do TRT4, que o número de questões de trabalho e do processo de trabalho foi enorme. Foi umas 50 questões de trabalho e processo de trabalho. Mas, via de regra, fazendo um cálculo médio, são esses números que eu falei. Então, agora sim, perguntas. Bom, deixa eu aproveitar aqui. Tem duas perguntas, mas antes de eu falar das perguntas, deixa eu já avisar a galera aqui. E aí o pessoal que tiver pergunta fica para a gente conversar no final aqui, o pessoal das dúvidas, tá? Seguinte, pessoal, como prometido, quem ficasse até o final ia saber em primeira mão. Então, vocês têm a possibilidade de sair na frente. Nós vamos fazer o pré-lançamento do curso Pro primeira fase, né? Isso não é segredo, o workshop, evidentemente, ele tem a finalidade de a gente divulgar o nosso trabalho aqui também. O curso Pro primeira fase, eu já expliquei para vocês, 3 pilares, né? Estruturação do conteúdo, né? Organização do self-estudo, aprendizado por meio das videoaulas. Então, tem o planner lá no site, tem o planner e videoaula ensinando a mexer no planner para você organizar a sua vida. As videoaulas da matéria jurídica, de todas as matérias do edital que são cobradas em primeira fase, e vocês podem aprender por essas aulas, que são aulas direcionadas, etc., com conteúdo específico por especialistas atualizadíssimos. E o terceiro pilar, que é a revisão do conteúdo que você faz pelas apostilas em PDF, que permitem download, e também por meio das próprias videoaulas, que você pode revisar em velocidade rápida, né? Com o acelerador, e pode ver por até 3 vezes essas aulas. Esse curso, ele no valor tradicional dele, se forem no site, não tem por que falar diferente, estou até com o site aberto aqui.
ele vai ser lançado no valor final, né, terminada a campanha de lançamento, por R$ 3.287. Durante aqui o workshop, a gente prometeu um lançamento promocional especial, e hoje mais especial ainda, porque hoje é uma oferta especial, a gente até chamou assim. Esse curso sairia por R$ 2.467, ou seja, uma diferença grande. Só que, como a gente prometeu também um presente, além de ser nesse valor promocional o curso Pro, vocês ganham o curso de questões de primeira fase do primeiro semestre de 2022. Ou seja, esse curso de questões que o Douglas falou tanto com vocês, que são rodadas bissemanais, com questões inéditas e respectivos comentários, que a cada 2 semanas vocês recebem na plataforma do aluno para estudar e aprender. Este curso, né, este é um combo que a gente criou promocional para hoje, tá? Como não dá para absorver essa quantidade de alunos, uma quantidade grande de alunos, dando o curso de questões, porque, né, tem o Douglas, tem a Flávia como professores, e a gente estaria dando esse custo todo, fica para o curso, para a Promages, a gente tem um limite de 30 alunos apenas neste combo promocional, e isso só vai valer também até a meia-noite de hoje, tá? Então, repetindo tudo, Jana. Hoje, o curso Pro Primeira Fase está em valor promocional. Vou até pôr no chat. Ele vai sair hoje por R$ 2.467. Só que vocês ganham o Questões Primeira Fase de graça. O Questões Primeira Fase, que é um curso à parte, ele sozinho custa R$ 299 no pré-lançamento, na pré-venda, que é o valor que está no site também. Então, assim, no final das contas, aproveitando o combo hoje, eu até anotei aqui, isso dá uma diferença real de economia de R$ 1.119,90. Por quê? O próprio primeira fase, no valor final dele, que fica no site, vai ficar o ano inteiro esse valor, né? Tirando o Black Friday, que faz algum descontinho, mas em novembro já teve as mudanças do ano, né? O valor real é 3.287 e o de questões 299,90 desse primeiro semestre. Então, assim, vale muito a pena. Você vai pagar 2.467 e tem os 2 cursos, né? Você vai pagar um pelo preço de 2 no valor promocional. Isso só para os 30 primeiros e somente até a meia-noite de hoje, tá? O curso parcela em 12 vezes sem juros, tá? 12 vezes sem juros. E 12 duas vezes ali, né? 12 parcela e 12 não. Então, 12 vezes sem juros que parcela o curso no site. Alguém tinha me perguntado sobre o pagamento recorrente. Não funciona, tá, Áurea? Esse curso não vende no pagamento recorrente. Esse, infelizmente, a gente não trabalha com o recorrente, porque dá, às vezes, problema, o pessoal usa o cartão online, e isso muda, não consegue cobrar. A gente já teve problemas com isso, a gente não trabalha mais com pagamento recorrente para esse curso. A gente só usa o recorrente para cursos que são em rodadas, igual discursivas, é recorrente, a pessoa vai ficando e vai recebendo, tá? Marcelo, o curso já está no ar. Hoje, se você comprar hoje, você já tem lá 205 horas de conteúdo disponível. A gente falta, nós terminamos mais ou menos umas 15 horas para gravar. São alguns conteúdos que faltam e alguns conteúdos que falta colocar no ar. Para facilitar, já está no site, tá? Para facilitar, esse aqui, ó, esse link, é o combo, tá? É o combo primeira fase. Se você entrar no site, você vai ver alguns cursos em destaque. Aí tem lá o Pro, que está 3.287, não faz sentido, tem os cursos de sentença, e tem esse combo, que é o link que eu mandei aqui, que é o valor promocional, os 2 cursos por 2.467. Sim. Então, quando a gente falou no grupo do Telegram e no grupo do especial imperdível, é porque é verdade mesmo. Tá? Assim, amanhã não tem esse valor, esquece. Se você voltar amanhã para comprar no site, o curso vai estar um pouquinho mais caro, ainda vai estar mais barato do que o valor final, porque a gente vai manter um descontinho, mas vai estar mais caro do que hoje e não vai estar
com as questões. Tá? Isso é só hoje mesmo, até meia-noite, e para os 30 primeiros. Passou, já era. Tá? Isso, são 2 cursos, né? Que eles se complementam. Um é o videoaulas com as apostilas e o planner, que é o Pro, primeira fase, e o outro é o Questões, primeira fase, que tem que são as questões comentadas que o Douglas e a Flávia fazem. Esses cursos são vendidos separados, tá? Por que a gente vende normalmente separado? Porque tem muita gente que quer só o curso de questões, tem gente que está estudando para já há mais tempo, que é só manter o treino de questões, tem gente que já fez o Pro, que é só as questões. Então, a gente vende ele separado. Então, hoje a gente está fazendo esse combo no valor promocional, que é imbatível. Tá? Então, vale a pena, não perca, que compensa muito, tá bom? E vocês que estão aqui, estão sabendo antes, como são só 30, que eu consigo, com a coordenação financeira, segurar, eu avisei vocês primeiro, vocês têm prioridade, a gente vai dar um tempo e depois mandar no grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp para o pessoal também se inscreveu no workshop. Às vezes alguém não pôde participar, não é justo a gente não avisar. Então, se a gente não tiver vaga, a gente vai avisar lá nos outros grupos, terminando aqui. Tá bom? Então, já viu, a Fernanda disse que já adquiriu, show de bola. Ficaram com alguma dúvida? Querem que eu esclareça alguma coisa sobre isso antes do Douglas sanar as dúvidas finais jurídicas? Se alguém tiver alguma dúvida, me avise aí que eu explico sobre a dinâmica dos cursos, tá? Então, aproveitando, hoje eu combo com os 2 cursos no valor promocional de 467, tá bom? Douglas, alguém tinha me perguntado aqui para trás, né? Cadê? A história do melhor dica, 30 dias antes da prova. Isso, 30 dias antes da prova. Qual a melhor dica? Se era melhor ler questões, fazer questões? Eu sempre tento criar metodologias para dar respostas mais diretas, porque eu não gostava quando os professores, na época de estudos, ficavam me dando aquelas respostas genéricas. Mas nem tudo tem como dar resposta direta. A primeira resposta é aquela velha história. Você vai encontrar o seu método, etc. Né? E você vai, com muita prática, com muita experiência, lapidando, conhecendo seu material de estudo. O material de estudo definitivo do cara que é aprovado é dele. É o material que ele desenvolveu para ele, é um compilado de coisas. Então, eu pessoalmente, na época, eu li letra de lei, porque era uma coisa mais rápida. Você já tinha visto aquilo várias vezes, você fazia aquela leitura dinâmica e fixava ainda que en passant pontos que você não pôde ver num tempo muito grande. Lei doutrina é muito complicado, então eu acho que se você já estudou tudo, você é um cara preparado, letra de lei para a primeira fase, e eu ainda fazia algumas questões, poucas, mas o principal era a leitura de letra de lei e revisar aquele material decorrente de questões que eu tinha feito. Eu fiz as questões que eu falei, né, no início, que eu transformei em enunciados complementares ao meu material de estudo. Eu li aquele material, que era um material de revisão de pontos diferenciados, e letra de lei. Foi o que eu fiz nessa retinha final até a primeira fase, acredito que é o que a maioria faz. Muito pesado querer ler doutrina e tudo mais, a primeira fase vai ser perda de tempo muito grande para um assunto que tem estatisticamente uma chance proporcionalmente menor em relação ao todo. A outra aqui é sobre o que eu fazia. Eu fui técnico judiciário do TRT, entrei com 19 anos lá no Rio, e aí eu fiquei lá vários anos. Se tivesse mais tempo, eu contei. Essa semana eu fui dar uma de psicólogo, dando um apoio moral para a secretária de audiência lá que eu falei no início, né? Eu contei toda a história da jornada. E aí tem histórias de drama, problemas, altos e baixos, como todos vocês devem ter na sua vida. Mas, resumindo só nos louros, parece só moleza, aí quando eu me formei na UERJ, na faculdade, eu estudei para oficial de justiça, virei oficial de justiça em São Paulo, porque era um concurso que eu queria para trabalhar menos, né? E também eu queria mudar de cidade para me desconectar daquele círculo imediato de família e amigos mais próximos, exatamente para eu focar, né, um pouco mais. E aí eu estudei, depois que eu tomei posse como oficial, eu estudei cerca de 2 anos e meio para a magistratura direcionado. Mas também foi um estudo que eu tinha um tempo razoável de estudo. Não foque em tempo, não ponham marcos engessados, já ouviram muito isso. Tenham o seu tempo, tenham um estudo equânime e
esqueça essa história de estude enquanto eles dormem, sangue enquanto eles tomam água de coco. Não, esqueça essas lorotas. Faça uma vida saudável, equilíbrio é a chave. É maratona, não é tiro de 100 metros, é muito desgastante. Você vai ter dia que você vai chorar, tá de saco cheio, não aguenta mais, vou abandonar isso aqui. Tem que ser uma coisa compassada, salutar. Vivam a experiência de concurso até aprovação. Não sobrevivam a ela. Pode ser que você tenha um sprintzinho final ali para passar, né? Edital, provinha, mas quem dá um sprint melhor? Quem está ali inteiro, balanceado, equilibrado, ou quem já está morto lá de trás, né? Então, reflitam sobre isso e vão compassadamente. Vocês já estão num curso que é referencial. Eu comecei meu estudo em cursos mais genéricos, que aí tinha aquelas matérias, aí você estudava aquele troço, perdi um tempo enorme assistindo aula, vendo coisa. Aí quando você ia fazer questão, não tinha um monte de coisa que não estava lá no material. Aí você dizia, cara, não é possível, eu sou burro. Não, porque você nunca tinha visto o troço. Não tinha como você saber o que você não viu. Então, vocês já estão num curso bom, tem algumas dicas muito excepcionais. Desculpa o tempo que eu me estendi, espero que eu tenha conseguido. Deu um trabalhinho fazer esse material rápido aqui na minha rotina, mas espero que eu tenha conseguido transmitir. Me esforcei para transmitir o máximo de informação e de perspectiva, que é o que eu quero que vocês tenham aqui, visão. O resto, só vocês, cada um, fazendo em casa, diariamente, progressivamente. Mas eu espero realmente ter ajudado vocês em dar um salto pequeno que seja na preparação. Obrigado. Show, Douglas. Muito bom, muito bom. Ó, eu quero também aproveitar, agradecer, né? Eu já vi aqui algumas mensagens de alguns que já adquiriram aqui o PRO. Obrigado pela confiança de vocês, tá? Vou agradecer a confiança de vocês no nosso trabalho aqui na Promagens. Obrigado, Tarlen, também, show de bola, fico muito feliz. Para quem conhece a gente, alguns conhecem a gente há mais tempo, outros estão começando agora, né? Conhecem a gente há menos tempo, mas pode ter certeza que os cursos aqui na Promagens a gente faz com muito carinho mesmo. É tudo pensado para funcionar, para o aluno sair bem e ter bom desempenho. A gente preza muito por essa qualidade na relação com os alunos, no atendimento, como é que se fala? E num conteúdo de qualidade. Então, assim, tenho certeza que vocês vão gostar, né? Quem comprou vai gostar bastante, tenho certeza disso. E contem com a gente no que precisarem, tá? Respondendo aqui dúvidas também que o pessoal tenha sobre o curso ou sobre questões, tá? A gente tem o grupo do Telegram. No grupo do Telegram, a gente coloca conteúdos direcionados para o concurso da Magistratura do Trabalho MPT. Então, é o que vocês entraram, tá? A gente sempre vai postando notícia, conteúdo, enquete, até uns testezinhos a gente coloca lá, que é para esse fim. Dúvida que o aluno tenha, pelo portal do aluno, onde vocês vão assistir as aulas, dá para você mandar a dúvida por lá. Se assistiu o conteúdo, fiquei em dúvida, manda para a gente, que a gente responde. Demora, às vezes, um pouquinho mais, né? Não está todo mundo disponível automaticamente, e nem todo mundo, nem todos os professores, né, estariam no grupo, seria impossível. Então, a gente trabalha com esse da plataforma para tirar dúvidas. Então, vale a pena, tá? Sobre o curso de questões, sobre a resolução 423, vai ter, né, Douglas? Porque a gente saiu o final do ano, vocês vão colocar conteúdo, pelo que sei. Não é isso? Sim, não tem dúvida. Tudo que é novo, mais trabalho. Bom que eu e Flávio estamos ficando oniscientes, temos que saber de tudo. Mas é uma pesquisa trabalhosa. Mas é isso. Essas matérias novas que ampliaram, elas é aquilo que eu falei. De maneira geral, o mais cobrado em coisa nova é letra de lei, é a identificação pontual, por exemplo, quando caiu mediação e conciliação nos concursos, que estava na moda, o que caía? Caía a literalidade daquela resolução que tinha sobre mediação e conciliação. Não caía invenção, não caía o discurso do livro e não sei o quê. Eles também, sabe por quê? Porque o avaliador, porque o cara que está na banca também não sabe, às vezes, tanto assim. E ele tem medo de errar. Então, vai ser batata. Ele não quer que anule, ele não quer nada disso. Tá? Mas vamos votar tanto de uma maneira que foque na letra de lei, quanto vamos complicar em algo que vá além. E não se assuste, nosso simulado aí
A galera tomou uma surra no passado, mas é melhor o treino difícil e o jogo fácil, né? Acho que a gente segue essa filosofia. E como são um número de questões, 15 questões a cada 2 semanas, até para que são muito bem comentadas, você foca nas outras questões de livro, etc., pela quantidade e o nosso pela qualidade. Então, a gente amplia o raciocínio ao redor daquela questão para que, às vezes, com aquela questão única que você fez, você possa acertar várias outras formas de conteúdos que venham similares na prova real, né? Não dá para ser adivinho, dá para basear em estatística, basear na novidade. Uma coisa é certa, o que mais cai em prova? Temas recentes e enunciados de súmula e jurisprudência quando existem. É isso. O resto é estatística que pode ser falha. Jornada de trabalho é o que mais cai no direito do trabalho em todos os concursos. No nacional só teve uma questão. Então, só para vocês entenderem que se estatística é falha, uma coisa não é. Novidade e assuntos de súmulas OJs e afins. Muito bom, muito bom. Aliás, uma outra pergunta foi da Áurea. Quantas aulas por dia? Áurea, depende muito do seu tempo livre, tá? Você tem que organizar a sua vida e saber quanto tempo livre. Desculpa que o WhatsApp entrou aqui. Algumas pessoas que mandaram perguntas aqui, tá? Deixa eu deixar no livro aqui, eu já vejo. Aqui, oi? Não, já fica tranquilo. Quanto às horas, o ideal é você conhecer seu tempo livre e dedicar uma parte para assistir a videoaula, por exemplo. Se está começando, o ideal é que você dedique esse começo para assistir a videoaula e aprender a matéria, tá? Outra forma de você organizar isso na sua vida é ter ferramentas para te auxiliar. Então, por isso que no Planner, no curso Pro, a gente criou o Planner. Então, tem lá o Planner, que é a planilha, a Flávia gravou o conteúdo explicando como organizar a sua vida ali, tá? Você organiza a sua vida, coloca na planilha as matérias, né, e a quantidade de tempo que você tem para você se dedicar a isso. Se você tem 1 hora por dia, é 1 hora por dia que você vai estudar, não tem o que fazer, né? Tem gente que não tem jeito, trabalha, tem outros afazeres, né? O Douglas trabalhava, eu também trabalhava, era de noite, não tinha o que fazer, era de noite que eu podia estudar, eu sabia lá as minhas 3 horinhas que eu tinha. Legal, eram 3 horas, ótimo, vamos fazer elas serem produtivas, né? Então, se você tiver muito pouco tempo, Áurea, sugestão, né? Separa ali o tempo que você tem para, sei lá, ao longo de 1 ano que seja, você assistir todo o conteúdo e formar uma base legal, com uma meta factível. Porque um problema é que o pessoal às vezes faz umas metas impossíveis, né? O cara faz uma meta que ele vai estar 5 horas por dia, mas ele não tem 5 horas por dia para estudar, né? Então, você tem que ser realista com o que você pode fazer e o tempo que você tem. Então, é muito difícil. Você se frustra, né, André? Todo dia tem uma frustração nova. Não consegui. Aí você fala, não consegui. Não consegui. Aí uma hora fala, quer saber, então não vou estudar mais. Aí, né, é o poder de fazer um pouquinho a cada dia. Então, todo dia você vai estudando, né, e vai aprendendo, né, e vai melhorando. Se o meu planejamento me permite que eu demore 1 ano só vendo videoaula, vou fazer 1 ano de videoaula. Não, eu tenho tempo, eu consigo matar em 6 meses. Legal, show de bola, né? Cada um... não, então eu tenho mais tempo, eu vou fazer um pouco de videoaula com um pouco mais de questões e vou pôr doutrina no meio, ou vou fazer um discursivas. Ótimo, você tem bastante tempo. É isso, tá? Mas eu tenho certeza que pelo menos 1 horinha no dia aí você consegue. É igual exercício físico, basta querer. Todo mundo tem 1 horinha no dia. E o corpo demora. O corpo, a dinâmica do nosso organismo é cruel. O que é bom a gente se acostuma mole. Mas o que é difícil, a gente demora para pegar e se relaxar rapidinho perde. Você consegue se acostumar a estudar cansado, você consegue se acostumar a estudar mais horas, mas é que nem fazer dieta. Você não pode, do dia para a noite, você comia só no McDonald's todo dia, comia tantas 1000 calorias, agora você vai fazer a dieta do ovo. Não dá. Tem que ser uma coisa escalonada, calculada, progressiva. É isso. E você vai fazer aquele tempo de... Você vai estudar 1 hora todo dia, mas você vai conseguir fazer o quê? Cada dia ser mais intenso e efetivo naquela única hora. Ou você que tem muito tempo livre, fica 10 horas, metade você está viajando na maionese no celular. Você vai conseguir aprender
a estudar menos horas, mas ir aumentando aos poucos para maximizar o tempo disponível que você tem. Então, só se entender, conhece-te a ti mesmo e arrebenta. Muito bom. Deixa eu perguntar, o Luiz me pediu um auxílio aqui. Você teve problema, Luiz? O que eu posso ajudar? Ah, você já mandou o WhatsApp aqui, né? A gente já providencia aqui para resolver que deu erro aqui para você, tá bom? Fique tranquilo, isso é bem simples. Meus amigos, mais alguém com problemas aí na compra, que precisa de auxílio? Se tiver gente precisando de auxílio... O Luiz ali, ó, falou. O Luiz já está falando com a gente no WhatsApp, que ele já falou. Pedro também, ó, para facilitar, porque às vezes a gente tem que ir pegando os nomes das pessoas e conferindo, tá? Se deu erro, não se afoba, manda um WhatsApp para a gente ver o que aconteceu. Porque às vezes a pessoa tenta um monte de vezes, aí passa 4 vezes no seu cartão, entendeu? Então, deu erro, manda um WhatsApp para a gente, que a gente vai orientando, tá bom? A gente vai auxiliando aqui. Mandei o número do WhatsApp, tá? Áurea, não teremos lives semanais, isso não faz parte do objetivo do curso. Até porque a nossa ideia dele ser gravado é possibilitar que você assista a hora que você quiser, no tempo que você quiser. A gente não quis fazer encontros regulares, porque a gente acha até que atrasa um pouco a velocidade do aprendizado do conteúdo, tá? A gente optou por ser gravado mesmo, ok? Beleza? Iago quer fazer sentença, né? Agora tá chorando as pitangas aí. Você já faz algum curso da gente, Iago? Eu não sei se você já participa ou não. Manda um WhatsApp também, para a gente ver aqui se você está em algum curso anterior, se dá para conseguir algum desconto, mas ainda comigo. Aí, o de sentença, assim, é aquele que ele me dá um trabalho tão grande que é difícil ter desconto nele, sabe? Aí você fala para a Priscila, se ela for boazinha, ela te ajuda, senão não ajuda, não. Sentença dá trabalho em tudo, até para fazer. Se tem uma coisa que eu agradeço a Deus que eu passei nesse concurso, é não ter que fazer mais prova de sentença, porque fazer sentença à mão é uma coisa tortura, gente. Nossa, a sentença é duro. Olha, se você fizer o Pro primeira fase, o combo completo, talvez acho que consegue um desconto. Eu não sei, não estava programado esse desconto. Então, se você fizer o Pro completo, provavelmente a gente consegue 5% no discursivo. Talvez, preciso ver aqui, tá? Mas eu não posso dizer se é garantido ou não, porque não sou eu que resolvo isso, tá? Esse não estava nem no programação. Aí você chora as pitangas com a chefe financeira, que não sou eu. Teve também, Amanda? Beleza, fique tranquila. Manda mensagem se deu erro. E como é muita gente ao mesmo tempo, às vezes dá esse erro, tá? Manda um WhatsApp para a gente. Isso aqui é só um comando no sistema que se torna na hora. Pode ficar absolutamente tranquilo. Deixa eu parar de gravar, que eu estou gravando a gente discutindo nada agora, né?